que você tá aprontando aí? Eu tô trabalhando na minha mais nova invenção. A minha super, hiper, mega, power, ultra máquina da comida infinita. Com ela, você pode comer o que você quiser, na hora que você quiser. E sabe o que também? Na quantidade que você quiser. Uau, Zeca. Sério mesmo? Isso funciona? Claro que não, né, Dani? Você já viu alguma invenção do Zeca funcionar? Como assim, Cacau? É só você olhar pra mim. Você não lembra que eu era grandão e por causa do meu experimento eu fiquei pequenininho? Um experimento que deu errado. Não era pra você crescer? É. Então, o experimento deu errado. Você tá pequenininho. Ô, Zeca, vai fazendo as coisas que você tem que fazer aí, né? Vai que alguma hora dá certo, né, gente? Mas, agora vamos brincar? Mas, ô Zeca, você não quer vir jogar aqui com a gente? Mais tarde, minha cara Dani. Mais tarde, porque agora eu tenho que continuar aqui. Porque eu sou um cientista incansável. Com essa invenção, eu posso acabar com a fome no mundo. Ô, Mabel, e aí? Vai tudo bem? Que tudo bem o quê, menina? Sai da minha frente. Eu acho que ela me odeia. Ela odeia a vida, né? Mas, gente, deixa estar comigo. E aí, Mabel? Como é que você tá? Eu pensava que você iria estar radiante, super feliz, porque ontem você foi jantar pra comemorar seu aniversário num restaurante super chique com seus pais. Restaurante chique? Mas eu vi a Mabel lá na fila do pastel lá da feira. E Mabel, nem sabia que era o seu aniversário. Meus parabéns. Dispensa os parabéns, sua linguaruda. E sim, é verdade. Meus pais me levaram pra comer pastel na feira. Pastel? Eu amo pastel. Não falei com você, Cacau. Fica na sua. Como é que é, menina? Eu vou pegar você, vou dar uma de direita, uma de esquerda e um voador em você! Parou, Cacau! Parei! Mas, ô Mabel, qual é o problema de comer pastel na feira? Eu mesma comi um ontem. Uma delícia. De queijo. Comeu porque é pobre. Eu queria ter ido no restaurante super chique, aquele com letreiro dourado. Aquele lá, sabe? Que Thomas Maurício vai quase sempre. Comida chique e ainda vem uma merreca no prato e ainda custa caro. Não pedi sua opinião. Viram? Ela me odeia. Eu tava sonhando com esse dia. Eu comendo num prato gigante com só um fiozinho de macarrão. Puro luxo. Isso é só pra quem é mais. Pois eu inventei o super, hiper, mega, power, ultra protótipo da minha máquina de comida infinita. Com ela, você pode comer qualquer comida que exista. E ela cria a comida com qualquer vitamina também. Com as proteínas, minerais, sais, água, fibras e tudo que é bom. Assim, ninguém precisa de restaurante chique. Contemplem a minha primeira criação. Quem será a primeira a experimentar? Zeca, isso tá horrível. Tá com uma aparência muito estranha. Eu tô fora, Zeca. Não quero nem sentir o cheiro. Que nojo. Eu não tenho coragem também, não. Pois eu tenho coragem. Que se é de comer, eu tô dentro.
É bom? É nutritivo? É horrível! Poxa vida, parece que ainda precisa de alguns ajustes. Pois eu prefiro um pastel. Tá vendo só? Pobre. Pois eu não desisto. Eu vou naquele restaurante, custe o que me custar. Tudo isso por causa de uma comida? Não é só por causa de uma comida, queridinha. É pelo status. E sabe por quê? Porque eu sou mais. Ela me odeia. Odeio mesmo. E odeio meus pais. Ai, que raiva de ter um restaurante, meu. Ai, Credo, Mabel. Você não parou pra pensar que seus pais queriam o melhor pra você e você tá aí reclamando? Talvez eles estavam sem dinheiro pra levar nesse tal restaurante chique que você queria ir. eu não quero saber. Era o meu aniversário. Eu merecia muito mais que um pastel. E por que você não comeu 2? Ô, Mabel, pior é que se você não tivesse nada, né? Por acaso você passou fome? Não, né? Porque eu vi você comendo um pastel gigante lá na feira. Eu vi. Gente, o problema é que a Mabel, ela tá confundindo desejo com necessidade. Como assim, Cacau? Desejo é o que nós queremos. Necessidade é o que nós precisamos. A Mabel, ela desejava ir naqueles restaurantes super chique. Mas a necessidade dela era por uma comida. E um simples pastel mataria a fome dela. No meu caso, 3 pastéis matariam minha fome. Gente, esses dias eu tava precisando muito de um tênis pra fazer educação física. Isso era uma necessidade minha. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero o tênis mais caro, igual da minha prima. Mas aí minha mãe disse pra mim, Fabi, você não precisa desse tênis mais caro, isso é um desejo. E mais você realmente tá precisando de um tênis, isso é uma necessidade. Mas e daí? Ela comprou o tênis caro ou não? Não, ela não comprou. Mas ela comprou esse daqui, que supriu completamente todas as minhas necessidades. Outra pobre. Ela te odeia também. Mas sabe, às vezes meu pai fica todo preocupado. Ele acha que não vai ter dinheiro para pagar as contas ou comprar as coisas que a gente precisa. Mas aí minha mãe sempre fala assim, calma, meu bem, Deus sempre supre as nossas necessidades. Tudo que nós precisamos não irá faltar. O nosso Deus, ele é super, hiper, mega, power, ultra, generoso. E ele nos dá tudo o que precisamos. É verdade! E isso me lembra a história dos 3 reis lá da época do profeta Eliseu. O rei Josafá, que era rei de Judá, o rei Jorão, que era rei de Israel, e o rei de Edom. Eles procuraram o profeta Eliseu para pedirem água, porque o exército deles estava com muita sede, mas muita sede. Era uma super, hiper, mega, power, ultra sede. Mas e Eliseu? Falou com Deus? Sim, Eliseu falou com Deus. E Deus mandou a água? Sim, Deus mandou água, porque Deus supre as nossas necessidades. Viu, Mabel? Deus supre as nossas necessidades. Mas eu queria ir no restaurante chique. E eu também queria uma roupa nova. Essa aqui é velha do ano passado. Como que eu posso ser mais desse jeito? Pois pra mim você parece muito bem assim. Pedi sua opinião? Não pedi. Ô Mabel, tem gente que não tem comida e nem dinheiro, mas eu sustento. Verdade. E na mesma época de Eliseu, tinha uma viúva que só tinha um pouquinho de azeite. E ela estava desesperada, porque não tinha mais nada. Aí, Eliseu mandou ela pegar vasilhas, um monte de vasilhas. Ela pegou vasilhas até dos vizinhos. E com aquelas vasilhas e aquele pouquinho de azeite, Deus fez o azeite se multiplicar e encher tudo. E depois de encher tudo, ela vendeu e conseguiu suprir as suas necessidades. Gente, olha,
Eu entendi que Deus cuidou do que ela precisava, mas isso quer dizer que ele só atende nossas necessidades? Ele não atende nossos desejos? Claro que não, né, sua sonsa? Deus não atendeu meu desejo. Por isso que eu acho que ele não existe. E se existe, tá, ó, pouco se lixando pra gente. Ela me odeia. Pois, Sonsa, é você! Porque Deus é tão bom, mas tão bom, porque Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Ele nos dá aquela alegria que nós precisamos. Tinha uma mulher lá em Sunem, na época do profeta Eliseu também. Aquela mulher, ela hospedou Eliseu, ela tratou ele muito bem e ela tinha um desejo. O desejo dela era de ter um filho. Só que ela já era velha. E aí ela não conseguia engravidar. Mas Eliseu orou e Deus deu um filho a ela. Mas depois de um tempo, esse mesmo filho morreu. Pera aí. Deus deu um filho pra ela e depois deixou ele morrer? Isso só pode ser piada, né? Você vai deixar eu terminar ou não? Porque senão eu vou pegar você pela uma direita, uma de esquerda e uma voadora em você. Parou, Cacau! Parei! Deixa eu terminar. O filho daquela mulher, ele ficou muito, mas muito doente. Aí, Eliseu foi lá e orou. E esse filho ressuscitou. E eu acho essa história super, hiper, mega, power, ultra, incrível. Gente, o papo tá muito bom. Mas, ô Zeca, essa sua máquina vai funcionar ou não? Porque eu tô morrendo de fome. E eu não preciso de nenhum restaurante chique pra matar minha fome. Ah, é? Então vai comer pastel, sua cara de pastel. Até porque dessa máquina não vai sair nada. E se sair, vai ser uma porcaria. Epa. Mais respeito com minha máquina. Porque quando ela ficar pronta, você vai implorar pra comer qualquer coisa que sair dela. Deus me livre. Prefiro comida envenenada. Se você preferir, ela também faz. Por falar em comida envenenada, o profeta Eliseu pediu para fazer uma sopa. E essa sopa, ela foi preparada com uma erva envenenada. Mas o profeta Eliseu orou. E Deus abençoou aquela sopa e ninguém morreu. E na mesma época, tinha muitos homens com muita fome. Aí Deus foi lá e multiplicou os pães para 100 homens. Igual Jesus. Jesus também multiplicou pães para uma multidão. Deus supra a nossa fome, porque a fome é uma necessidade. É por isso que nós devemos agradecer o alimento que nós comemos todos os dias. E entendeu, Mabel, que Deus supre as nossas necessidades, não os nossos desejos. E que tal você agradecer pelo seu aniversário, pelo pastel, pela sua casa, pela sua família, pela sua escola, pelo seu carro e pelos seus amigos. Eu não tenho nada que agradecer, não. Quer saber? Cansei de vocês. Eu já tô indo, porque eu sou muito mais. Ó, eu sei que você me odeia, sabe? Mas a gente te ama e a gente vai continuar andando junto. Ah, sai de perto de mim. Eu tentei. Mas nós não devemos desistir, porque Deus é super, hiper, mega, power, ultra, paciente. E nós também devemos ser. Mas agora, que tal provarmos um outro prato? Ô Zeca, tem que levar minha avó pra um lugar ali. Tchau, viu? Você tá ouvindo, Zeca? A minha mãe tá me chamando ali, Zeca. O meu peixe precisa ir pra natação. Espera aí, Zeca. Já deu meu horário, desculpa. E você aí? Também quer provar das comidas da minha máquina?
Ah, então pelo menos dá um like e se inscreve.